Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um De Olho no Semanal. Hoje, dia 2 de 4 de 2022, sabadão. E como sempre aí, deixando um disclaimer antes de tudo, não sou analista de valores imobiliários, tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não se configurando assim nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valores imobiliários. O conteúdo do vídeo é estritamente educacional. Antes de começar aí o vídeo e compartilhar os gráficos aí com vocês, queria deixar o convite de sempre, né, para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like e, se gostar, compartilhar com algum amigo aí que também tem interesse na área, tá bem? Aqui do meu lado tem um QR Code que você pode apontar seu celular e baixar o nosso aplicativo do TC, a maior comunidade de investidores da América Latina, e na descrição do vídeo aí vai ter um cupom de desconto com 20% do nosso plano Master, tá bem? Bora lá para os gráficos. Compartilhar aí com vocês. Tem alguns ativos que acabei encontrando aí como oportunidades interessantes, apenas 5, não tem tanto quanto as últimas 2 semanas aí, mas eu vou abordar um pouco mais aí sobre os ativos que que a gente aborda de forma fixa aí, né, nesses vídeos. Ibov fechou a semana bem aí, com alta de 2,09%, cotada aí nos 121.570 mil pontos. A próxima região de alvo aí que a gente tem fica nos 123.900, coincide aí com essa região de topo, mais precisamente aqui ficaria no 125, né? Vou até deixar marcado para a gente fazer o acompanhamento. Então, essa região aqui dos 125.320 vai servir sim como resistência imediata. A gente tem aqui um pivô de alta dentro do gráfico semanal, média de 21 apontada para cima, a média de 9 já está acima dela, né? Então, há um bom tempo. Então, assim, nada a se fazer. Para a ponta vendedora, no caso, né? A gente teve o alvo do fundo duplo aqui que foi ativado, né? Aqui na semana do dia 24 de janeiro, atingido no 119, e por enquanto nada a se fazer. Dá uma olhada aqui no gráfico diário. No gráfico diário a gente tem um movimento um pouco esticado, né? O IFR já está no 71. Eu esperaria aí uma lateralização do movimento, né? Ficar um pouco travado aqui, ou até mesmo fazer uma correção até a média de 21, para aí a gente continuar um movimento de alta e vir buscar os 125 mil pontos. Mas acredito sim que nos próximos pregões aí a gente tem espaço para buscar essa região de preços. O dólar futuro, segue aí com uma semana de continuação do movimento de queda, né? Essa semana aí a gente fechou com uma queda de 1,23%, fora da banda de Bollinger novamente, né? Duas semanas aí consecutivas. IFR já está nos 24, com 46, muito sobrevendido, né? E próximo desse gap a ser fechado ali nos 4,637. Então, assim, dadas as circunstâncias desse movimento que a gente está tendo, a gente tem aqui um inverted hammer, né? Que é uma figura aí, um padrão gráfico de candle de reversão. Então, dado que a gente está num nível de suporte muito importante, nível de sobrevenda no gráfico semanal e no gráfico diário, fora das bandas, acredito que a gente possa ter sim um repique num gráfico do dólar, né? Então, chegando um pouco mais próximo aqui dos 4,60, até mesmo superando a máxima dessa semana, acredito que a gente poderia ter um movimento corretivo, inicialmente aqui até os 4,90 e depois de média de 9, ou até mesmo lateralizar um pouco para depois continuar essa tendência forte de queda, né? Dentro do gráfico diário, segue, né? A gente tem aqui um 9. Ver aqui os detalhes, o menor fechamento foi esse, 9,3, exato, 9,3 de venda, que foi ativado aqui no dia 31 de março, armado aqui na última sexta-feira, né? E é isso para o dólar. Aqui no DI, a gente tinha comentado do gráfico semanal que tinha servido como resistência imediata aqui desde esse engolfo, né, 2 semanas atrás, e aqui seria uma forte resistência, uma forte zona de resistência. Então, perdendo essa mínima daqui, abriria espaço para correções um pouco mais fortes, e tinha deixado aí na última semana que o próximo nível de suporte relevante seria aqui nos 11,24. Veio encontrar ele, e aí agora aponta para essa região de mínima aqui. Inicialmente aqui os 10,78, essa mínima aqui deixada no dia 3 de fevereiro, né? E essa região de topo, então, para lá que está apontando. E eu venho comentando com vocês em relação ao grande topo duplo que a gente está começando a ser armado aqui. Ponto crítico que a gente tem aqui para o DI. Aqui os 10 com 24. Caso perca, topo duplo, a gente pode sim ver um movimento corretivo um pouco mais forte. S&P no gráfico semanal aí, a gente sentiu a média de 21 como resistência imediata, tem deixando aqui um candle de dúvida, né? Apesar que a gente tenha perdido aqui esse grande canal de alta, né? Então, dá para ter a leitura desse movimento aqui como apenas um pullback, e o que vai definir isso aí vai ser essa semana, dado que a gente teria a média de 21 como resistência. Se a gente voltar a perder mínima aqui e continuar, principalmente aqui a mínima da semana retrasada, né? Aqui nos 4,424. Se perder essa região daqui, a gente sim pode ter um movimento corretivo
um pouco mais forte. Dentro do gráfico diário, a gente está sim revertendo tendência, né, no curto prazo. O alvo desse fundo duplo aqui fica nos 4.740, tem aqui o 9.3 de compra armado, superação da máxima stop na mínima para ver a continuação do movimento de alta. Ficaria de olho nesse movimento, vamos ver se consegue se concretizar e romper inicialmente aqui os 4.640 para a gente vir buscar a região de alvo do fundo duplo. Caso contrário, a gente pode ver um movimento corretivo inicialmente aqui até a média de 21, ali nos 4.400. O Brent, um movimento corretivo forte, acredito que a gente vai lateralizar um pouco por aqui, né? Uma mínima que é muito importante para o Brent aqui, fica nos 96,97, aqui da semana do dia 14 de março. Caso seja perdida aí, a gente pode sim ver um movimento corretivo um pouco mais forte. E aí, podendo vir buscar a média de 21, que se encontra ali nos 90,21, né? O movimento dessa semana foi bem relevante. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário. A gente está acusando aí um possível pivô de baixa, né? Média de 9 já cruza a média de 21, a de 9 seria essa rosa e a 21 amarela. E aqui a gente teria um possível pivô que se ativaria na mínima que eu tinha comentado com vocês. Essa mínima é importantíssima aqui nos 96,97. Perdendo ela, abre espaço corretivo, a gente pode buscar inicialmente aqui os 86,91 e depois mais abaixo 69,87. É um movimento bem amplo, acredito que a gente vai lateralizar um pouco mais aqui nessa região e não ter esse movimento corretivo. Mas vale a pena prestar atenção nessa região aqui dos 96, 97. Caso perdido, pode abrir um movimento corretivo mais forte e o setor de óleo e gás aqui na nossa bolsa pode sim sofrer um pouco com isso, né? Passando para o próximo ativo aí, dentro das commodities, a gente tem o milho. O milho teve um forte movimento corretivo, né? Esse candle daqui é um candle bugado. A gente tem negociado até aqui. Essa semana fechou aí com queda de 4,48%. Perde a média de 21, né? Na semana passada, agora confirma. E aí veio testar essa zona aqui de suporte nos 88. Caso a gente continue o movimento de queda, né, próximo suporte se encontra nos 83 e depois mais abaixo 80. Nenhum sinal de repique, né, dentro do gráfico semanal, e no gráfico diário apenas um repique até a média de 9 para dar continuidade nesse movimento de queda. Então sim, tendência de queda muito forte, né, no milho. Eu não faria nada na ponta compradora por enquanto. E o boi gordo segue o mesmo caminho. A gente estava acumulando nessa região daqui e aí perdeu com um candle amplo aqui com queda de 5,28%, virando a média de 9, tem um 9,1 de venda aqui armado, perde a média de 21, que é um suporte muito relevante. Dentro do gráfico diário, a gente tem esse movimento aqui. Então, após perder essa congestão, a gente esperaria um recuo aí até os 335, essa zona de fundo que foi perdida, média de 9, para ter aí uma melhor relação risco-retorno e dar continuidade aí desse movimento de queda no boi gordo. Passando aí para as nossas criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, temos comentado aí desse movimento, né, quando virou a média de 9 aqui para cima, e desde então até o preço atual de tela aí a gente tem uma alta de aproximadamente de 10%, né? Então faz muito sentido olhar para Bitcoin agora. A gente está tentando romper aqui a média de 21, né? Na verdade rompeu semana passada e agora está negociando acima. A gente vê que compradores começam a mostrar muita força nessa região, e aqui a gente tem um triângulo ascendente que foi rompido, fez um pullback aqui até a região dos 45, inclusive fiz uma nova mão aqui, comprei mais alguns bitcoins, alguns satoshis na verdade, aqui nos 45 mil dólares, acreditando aí que a gente possa ter uma continuação do movimento de alta para vir buscar os 50, 52 mil dólares. Minhas posições daqui em Bitcoin e Ethereum não são para curto prazo, não são para trade, eu sempre compro em regiões de suporte para carregar aí para longuíssimo prazo. Ethereum também, um movimento bem interessante, relativamente o Ethereum está mais forte do que o Bitcoin. O último ponto de compra aí que a gente tinha comentado ficaria aqui na superação dos 2.960 e desde então a gente tem aí uma alta de aproximada de 18%. O alvo desse triângulo simétrico aqui fica nos 4.400, a gente rompendo aqui essa região dos 3,5 abre sim espaço para altas mais relevantes. Passando aí para as oportunidades que a gente tinha visualizado aí, essa semana vai ser um vídeo um pouco mais curto, dado que a gente não tem muita coisa do que falar, né? Apenas 5 ativos aí, acabei encontrando oportunidades. Alpa 4 é o primeiro dele. Última vez que a gente viu um movimento assim de voltar a virar média de 9 para cima, deixa eu ver se foi esse daqui. Sim, a gente teve um movimento aqui, que foi 13 de setembro de 2021. Última vez que a gente conseguiu virar a média de 9 de baixo para cima, né? Então, agora vem fazendo esse movimento, a gente teve uma forte alta aqui desde o fundo, aproximadamente aí até essa máxima, né, 28%. Volta a virar média de 9 para cima, tem um 9,1 de compra, apesar do volume não ser tão interessante, mas eu gosto desse movimento aqui em Alpa. A gente vê divergência, né, altista no IFR, dentro do gráfico diário, fundos mais baixos aqui. Deixa eu até colocar aqui, já que a gente tem tempo, né, não vai ser tanto ativo, dá para visualizar isso aqui bem. E abordar um pouco mais a fundo. Fundos mais baixos no preço e no indicador,
a gente tem aqui fundos mais altos. Deixa eu dar até um zoom aqui com vocês. Na verdade, quando a gente dá o zoom, o fundo fica no mesmo nível, né? Então, há sim uma divergência, isso aqui é uma divergência, mas não é das mais fortes. Então, seria apenas como sinal de alerta. A gente teve a divergência, deu essa porrada aí para cima, e com isso, agora a gente começa a acusar aqui um ombro, cabeça a ombro invertido. Não sei se vocês conseguem observar esse movimento. E aí, o rompimento dessa região aqui, 2,28,34, abre sim espaço para altas mais relevantes, e a gente poderia projetar todo esse movimento aqui para cima, com alvo ali nos 37,08. Resistência a gente teria aqui encontrando nos 33,68, né? E principalmente aqui nos 28,40, que seria na ativação do ombro, cabeça a ombro invertido. Então, faz sentido ficar de olho em alpa. Gráfico semanal vira média de 9 para cima e gráfico diário já tem um OCOI, né? Então, gosto desse movimento, ficaria de olho aí. Primeira resistência a gente tem aqui na média de 21 do semanal, fica nos 31,90, depois 33,68 e o alvo desse OCOI fica nos 37. Então, tem sim um belo upside depois de ter caído aí aproximadamente não, vamos ver o valor exato, né? Desde o topo aqui marcado até o fundo, 64%, 64,6%. Então, uma forte queda, né? Desde o topo que foi marcado ali em agosto. E eu acredito sim que a gente tem espaço para uma recuperação no curto prazo. LED3, eu não lembro se eu tinha comentado com ela com vocês nesse Kino daqui, mas a gente tinha aqui uma figura de um OCOI também. Essa semana, definitivamente, a gente consegue romper forte para cima, né? Essa região aqui de resistência. Rompendo essa região, a gente sim abre espaço para altas mais relevantes, entrou volume, média já apontando para cima, né? Já teve o cruzamento, média de 21 já está apontando para cima, bandas já se abrindo. Nossa resistência aqui a gente tem inicialmente nos 40 com 84 e depois disso daí a gente abre espaço para vir buscar a região de máxima aqui nos 48 com 20. Ficaria de olho, como sempre comentei com vocês, dentro do gráfico diário, recuso aí até a média de 9, até essa zona aqui dos 37 reais, abriria espacinho para oportunidades na ponta compradora, acredito eu. Login, gosto desse movimento aqui dele, dentro do gráfico semanal. Inclusive, vou até apagar todos esses estudos aqui para compartilhar com vocês algumas coisas. Pronto, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no gráfico mensal, para ver o que eu estou observando. Vocês conseguem ver aqui um movimento de um triângulo, triângulo simétrico que foi rompido. Dá para dar uma forçada e ver aqui um triângulo ascendente? Talvez, mas eu gosto de trabalhar aqui com essa possibilidade do triângulo simétrico. A gente rompeu nessa região e agora consegue romper definitivamente, vou deixar marcado aqui, essa região importantíssima. 26 com 46. Então, rompendo isso daqui, de um gráfico semanal, a gente abre espaço para altas mais relevantes. Qual o próximo nível de resistência? A gente tem nesse topo aqui, nos 50 reais. Ou seja, praticamente dobrar o preço, né? Do preço de tela que a gente tem agora até essa região aqui, fica algo próximo a 78%. Então, eu gosto desse movimento em Login. Dentro do gráfico semanal, a gente vê esse rompimento de forma mais clara. Nessa semana daqui, do dia 13 de setembro, a gente consegue romper aí, fechar com um bom candle, né? Amplo nesse movimento, e a gente vê que tem um vazio gráfico até buscar a região de 50 reais. Então eu gosto desse movimento de Login, apesar de já estar sobrecomprado, né, no gráfico semanal, mas eu ficaria de olho aqui no gráfico diário. Então, para mim, recusa aí até a média de 9, até essa região dos 27 reais, são oportunidades de compra para surfar esse movimento aqui até os 50. Como seria uma posição aí para médio prazo, né, para segurar para alguns meses, eu gosto desse tipo de operação para position. Minha compra seria, inclusive, se eu for fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou compartilhar com vocês dentro do TC, lá no Trade Ideas. A compra minha aí seria nessa região dos 27, com stop aqui abaixo dessa região de mínima. Vai 13% de stop para um alvo próximo aí a 80%, 85%, vai 86%. Então, eu gosto desse movimento aqui em Login, ficaria de olho. Não é um papel que tem tanto volume, então vale a pena ficar de olho nisso daí. Mas eu gosto desse movimento aqui que está acontecendo nela. Se eu fosse vocês, colocaria aí na tua watchlist, né, para acompanhar de perto esse ativo. Local Web aí a gente volta a virar média de 9 para cima. Na semana passada, deixa eu confirmar esse valor. Exatamente, virou na semana passada, aí, mas não teve ativação. A gente, na verdade, violou, né, a máxima, então sim. A gente tem um novo ponto de compra aqui, basicamente. Dá para ter uma leitura aqui de um pivô de alta, né? Um possível pivô de alta, seria uma antecipação dele. Eu não gosto de trabalhar aqui com a possibilidade de fundo duplo,
porque a gente tem esse fundo aqui marcado acima do fundo anterior. Inclusive, já faz sentido eu compartilhar com vocês aqui, para quem já está iniciando, né, nesse meio agora, o que seria fundos. Basicamente, a gente consegue categorizar de forma objetiva fundos em relação a mínimas, nesse sentido aqui, formando um V. Seria mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Aqui, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Essa marcação de V faz com que a gente tenha categorizado de forma objetiva um fundo. Então, a gente percebe que esse fundo é mais baixo que esse, então dessa forma a gente teria aqui um possível pivô de alta, que seria dado aí a sua ativação, né, no rompimento dos 11,29. Então, gosto desse movimento. Então, rompimento aqui dos 11,29 ativaria esse pivô. Próxima região inicial aqui para realizações parciais seria nos 11,92, entrando a partir do 9,1, né? Mas para quem for comprar rompimentos, etc., onde é que está a média de 21, né, basicamente na ativação desse pivô, eu puxaria meu alvo um pouco mais longo ali para a região dos 15,14. Então, coincide aqui com essa região de topo, gosto desse movimento, e aí a gente teria uma recuperação bem forte, né, dado que local web aí desde o seu topo, a gente teve uma queda próxima a quase 80%. Então, eu gosto, seria um movimento de recuperação, e é a primeira vez que a gente consegue marcar fundo acima do fundo anterior, desde do ano passado, né? Começo do ano passado, ali em fevereiro. Então, ficaria de olho aí em local web. E 3R, é bom a parte de ter menos ativos, né? Porque eu acabo conseguindo comentar um pouco mais com vocês, de forma mais detalhada. 3R, a gente rompe aqui, essa região dos 40 reais, vai. E aqui teria a ativação de um pivô de alta. O alvo fica ali, inicial, 48. Cancelou esse viés aqui, vendedor. Esse canalzinho aqui já não faz tanto sentido. E ficaria de olho nesse movimento até os 48, que coincide aqui com essa região de topo. Então seria a máxima histórica aí do ativo. Inclusive, eu vou deixar marcado aqui. Essa região daqui é para onde que eu acho que está, na minha visão de análise técnica, é para lá que está apontando, os 48 reais. E depois, caso seja rompido, 62,34. Então tem um belo upside aí em 3R. Eu gosto desse movimento. Se o petróleo se manter nesses níveis aí atuais, provavelmente vai ajudar nesse movimento de alta. Agora, se tiver aquele movimento corretivo que eu tinha comentado, se perder os $97, a gente poderia sim afetar aqui o setor de óleo e gás. Então, dentro de um gráfico diário aí, a gente vem fazendo zigue-zagues ascendentes, está bem próximo à média de 9, eu gosto desse movimento. Um fundo aí importante, se eu tivesse marcado a posição agora, seria abaixo dessas mínimas, né, 8%, para vir buscar inicialmente aqui, vai 14%, até máxima histórica ali uns 20%, e depois surfar todo o movimento, né, puxando o stop para o preço de entrada e tirar o risco, zerar o risco da posição para surfar esse movimento até os 62. Gosto bastante aí desse movimento em 3R. Tá bem? Então por hoje é isso, um vídeo um pouco mais curto que o convencional, né? 18 minutos. Deixo o convite para vocês que ainda não me seguem nas redes sociais. Logo aqui abaixo tem o meu username dentro do TC, Twitter e também Instagram. Lucas de Assis com V no lugar do O, dentro de qualquer uma dessas redes, tá bem? Reforço aí o convite para vocês a baixarem o nosso aplicativo, né, aqui do lado. Cupom de desconto na descrição do nosso plano Master. E quem ainda não é inscrito no nosso canal aqui, deixar o subscribe, né, se inscrever aqui embaixo, deixar like, etc e tal. E vejo vocês aí na próxima semana. Bom final de semana aí para vocês, um abraço, tchau, tchau.